Bom dia, graça e paz. Como que você está nesta manhã de terça-feira? Agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por Ele ter nos concedido, a Tua presença, as misericórdias do Senhor que se renovaram nesta manhã. E é motivo de nos alegrarmos, no Senhor. Vamos continuar meditando em alguns salmos, mas antes, eu quero encorajar você, depois que ouvir este devocional, encaminhar para mulheres que você acha que precisam ouvir do amor de Deus, mulheres que precisam ouvir uma palavra de encorajamento. Amém? Seja canal, na vida de outras mulheres, para que a presença de Deus possa encontrar, amém? Esses corações que estão clamando por respostas, por direção, que você se deixe ser usada, mulher, amém? Quero dividir com vocês hoje o Salmo 15, que é um salmo também de Davi, e ele diz assim: Senhor, quem poderá se hospedar na sua tenda? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado, que não empresta dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Aqui é um salmo, então, de Davi, de apenas 5 versículos. E o tema que eu quero deixar hoje é o que Deus espera do seu povo, o que o Senhor espera de mim e de você como conduta. E eu quero, até para contextualizar, eu quero usar também um outro texto, um pouco maior, então eu vou deixar aqui para você ler novamente depois, com calma, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 21, do verso 1 ao 14, e foi justamente o texto da ministração de domingo no nosso culto, e eu vou deixar inclusive o link aqui para você assistir. Assista, porque vai contextualizar um pouco mais do que eu quero trazer hoje aqui para a gente meditar. E esse salmo de Davi fala sobre a postura, daquele que serve, daquele que teme ao Senhor. E nesse texto de 2 Samuel, que eu citei, nós temos um bom exemplo do próprio rei Davi na sua conduta. Aqui já em um outro momento, porque vocês lembram, ontem nós falamos de Davi, ele foi ungido como futuro rei, mas ainda quando ele era uma criança. E passaram-se anos e Davi assumiu. Chegou o tempo dele assumir o trono, e reinar ali em Israel. E aqui nesse contexto de 2 Samuel, é exatamente nesse momento em que Davi se torna rei após a morte de Saul. E ele pega um problema na mão dele, que é resultado de uma má conduta de Saul. E aí, Davi, então, ele resolve fazer aquilo que era correto, mesmo sabendo que aquele povo que estava, requerendo algo por conta de terem sido prejudicados, quase exterminados, por Saul, por uma ordem de Saul. Então, Davi pergunta àquele povo o que eles queriam que ele fizesse para se retratar,
afinal era justo. E eles requerem 7 vidas, 7 descendentes de Saul. E Davi entrega, né, 7 filhos de Saul para a morte. E se a gente for olhar o contexto, né, faz sentido, porque naquela época as coisas se resolviam assim, né? Mas se a gente for olhar, né, passar pela história, você vai falar, nossa, que forte isso, como que um rei fez isso, um homem temente a Deus. Mas justamente Davi faz isso para se retratar, porque Saul tinha quebrado um acordo com o povo de Israel e Davi sabia o peso que era voltar ou quebrar, né, voltar atrás, quebrar um acordo feito. Então ele quer se retratar com aquele povo e mesmo que eles saíssem no prejuízo, que é exatamente o que nós lemos aqui no Salmo 5, né? Acabamos de ler. E então Davi, ele entrega os filhos, os descendentes de Saul para a morte. E aqui no verso 4, na parte B, ele fala, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Então Davi, ele não visou lucro, nem mesmo que seriam prejudicados. Ele simplesmente quis se retratar, fazer o que era certo perante os olhos do Senhor, né? Então, aqui exemplifica muito bem esse Salmo 15. E o que o Senhor espera de nós é exatamente isso. E eu quero usar mais um texto, na verdade um versículo apenas. É o versículo de hoje e tem tudo a ver com isso, que está em Tiago 1:27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Ele exemplifica muito bem isso, porque o que o Senhor espera não são sacrifícios, não são uma vida de mentira, né? O Senhor espera que a gente ame de verdade, que a gente tenha uma vida reta, íntegra, como nós lemos aqui nesse Salmo 15. E o salmista, ele começa, né, fazendo uma pergunta para o Senhor. Senhor, quem poderá se hospedar na sua tenda, ou seja, morar na sua casa, né? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí ele começa a responder, aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. Então, nesta manhã, o convite do Senhor para a gente é para que a gente olhe para nós, que a gente sonde o nosso coração, como foi dito na palavra mesmo, no domingo, que a gente faça um raio-x, né, do nosso coração, da nossa vida, e que a gente se alinhe com o Senhor. Aquilo que Ele já tem falado comigo e com você, aquilo que Ele espera da gente, como conduta, como prática, né, de fazer o que é justo e não aquilo que só visa lucro para a gente, porque o reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus é sobre amor, sobre o que é justo, sobre cumprir aquilo que a gente promete. E o Senhor, Ele nesta manhã nos convida para parar, para olhar para dentro, para deixar o Espírito Santo dele nos mostrar, né, para que a gente se alinhe à vontade dele, para que então a gente possa viver em paz, viver os planos e propósitos do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então, quero orar junto com você e que você agora abra seu coração e deixe o Senhor falar com você. Amém? Pai querido, obrigada, Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos vivas e de ouvir, Senhor, mais uma vez a Tua santa palavra. Aquela que, Senhor, constrange, aquela que fala aos nossos corações, aquela que nos
que nos mostra, Senhor, na onde estamos errando. Ó Pai, que traz esperança também ao nosso coração, aquele que está aflito, angustiado. Tua palavra ela é viva, Pai. E Deus, nesta manhã, com essa palavra, com este salmo do rei Davi, Deus tão verdadeiro, que teu Espírito venha mesmo nos sondar, venha passar um raio-x, Senhor, no nosso coração, sondar, Senhor, e ver as intenções das nossas atitudes, ó Deus, das nossas condutas, Pai querido, porque é isso que o Senhor preza, Pai, a intenção do nosso coração, aquilo que a gente tem praticado de verdade, não aquilo que nós falamos, mas sim aquilo que a gente vive. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a mudar, a se deixar ser moldada pelo Senhor, a tirar, Senhor, aquilo que não tem te agradado, a nos arrependermos, Senhor, das nossas má condutas. Se precisarmos, Senhor, voltar atrás, pedir perdão, mudar os nossos caminhos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre e nos ajude, Senhor, a nos movermos em direção a esse caminho que o Senhor espera, Pai, de nós. No nome de Jesus, Espírito Santo, que nesse dia, Senhor, os nossos corações possam se render a Ti, possam ser quebrantados, que a gente busque viver em integridade, obedecendo ao Senhor em todo o tempo, mesmo que nós, Senhor amado, sejamos prejudicadas, mas que a nossa conduta agrade ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a gente não vise mais o lucro, Senhor, porque o Teu reino não é sobre isso, Pai. O Teu reino é sobre obras maiores, obras que, Senhor amado, terão impacto eterno e não sobre coisas desta terra, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua palavra, que é santa, que é pura, que é íntegra. Obrigada, Jesus, por tudo. Amém. Deus abençoe o seu dia, que você seja forte, corajosa, que você ande no caminho de retidão e de mudança. Amém.